Olá, eu sou o Renan Gomes e hoje eu vou apresentar para você o Blender, que é uma suíte de produção 3D, ou seja, ele é um programa gratuito, né, open source inclusive, serve para você modelar, animar, renderizar, até compor e editar vídeos, né, de forma bem simples, relativamente, né, para você não ter que baixar outros softwares, você consegue fazer tudo dentro dele, né, e totalmente gratuita, né, você não tem que ficar pagando licença, não tem que ficar comprando serviços adicionais, nada disso. Você tem tudo isso num lugar só. Tá? Se você ainda não baixou o Blender, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas basta acessar blender.org/download, clicar para fazer o download, instalar, não precisa mudar nada na configuração e abrir o Blender. Tá? Então, assim que você entra no Blender, essa é a tela inicial, é splash screen, vamos falar assim, né? É uma telinha de introdução. Você pode apertar ESC ou clicar em algum lugar aqui fora para começar a usar a ferramenta. Tá? Então, assim que você entra no Blender, você vai ter essa tela principal maior que a gente chama de viewport, né? Uma tela de visualização 3D. Basicamente, de forma bem superficial, é uma cena, né? É um lugar, é um palco onde você coloca os objetos e personagens e tem a câmera, a iluminação. Você usa tudo isso para compor uma cena e poder renderizar e depois criar uma imagem ou uma animação, tá? Do lado direito você vai ter o organizador de itens, né? Vamos falar assim, é o outliner, né? Basicamente é onde mostra, se você já mexeu com Photoshop ou algum programa de edição de imagens, seria onde seriam as camadas, tá? As layers, de forma bem simplificada, tá bom? A gente chama de collections, tá bom? Aqui embaixo, do lado direito, a gente tem as opções de propriedade, né? O editor de propriedades, que vai depender do objeto que está selecionado. Não vou explicar item por item agora, porque não vale a pena, a gente não vai entrar no detalhe de cada item, tá? Então não precisa se preocupar com isso por enquanto. Num primeiro momento, vamos aprender apenas a navegar na tela e movimentar os itens, né? Os objetos dentro da tela. Então, você vai deixar o mouse aqui na parte do meio da tela. Primeiramente, você pode usar o scroll para aproximar ou afastar a sua visão. Tá? Quando eu disser a sua visão, é diferente da câmera, tá? Porque aqui no Blender, a câmera é um objeto próprio. Então, essa aqui do lado esquerdo, que ficou laranja agora quando eu cliquei, é a câmera. Esse aqui é o objeto que já vem por padrão, o cubo. E esse outro pontinho aqui, esse círculo com um pontilhado ao redor, é uma lâmpada, tá? Então, aqui do lado direito, repara que quando eu clico, ele fica azul, né? Fica selecionado o objeto que eu estou clicando. Posso selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo, segurando o Shift e clicando. Tá? Posso desselecionar clicando fora. Tá? Então, a menos que você queira mover mais de um objeto simultaneamente, você vai selecionar só com um clique normal, tá? Você não precisa segurar o Shift. Ok? E agora para navegar, né? Você navega pela cena segurando o botão do meio do mouse. Então, eu estou segurando o botão do meio, estou rotacionando a minha visão em relação a um ponto de referência, que no caso aqui é o cubo, né? Porque eu estou com ele centralizado em cena. Mas eu também posso movimentar, né? Eu posso fazer uma panorâmica, eu posso, vamos falar assim, deslizar pela cena, segurando o botão Shift e clicando o botão do meio. Clicando e segurando, né? O botão do meio. E aí eu consigo ir mais para a esquerda, para a direita, né? Para cima, para baixo, tá? E aí, com isso, né? Só movendo e fazendo a panorâmica, né? Rotacionando a minha visão ou movendo a minha visão, eu já consigo navegar pela cena inteira, né? Eu posso ir lá para o canto direito ou lá para o canto esquerdo, tá? Posso ir para cima, posso ir para baixo, tá? Então, isso tudo vai depender de onde você estiver e da referência onde você tá, para onde você está olhando, tá? Você fala, Renan, tá, eu mexi bastante aqui, me perdi, sumiu tudo, ficou tudo cinza aqui, tá, tô perdido, não sei o que que eu faço. Não tem problema. Você pode fazer duas coisas. Ou você aperta o zero do seu teclado numérico, importante. Se você tiver em notebook, tem a opção de emular, mas eu não recomendo. Eu prefiro que você tenha um teclado externo, né? Um teclado padrão, pode ser o mais barato, esses de 20, 30 reais, que você acha em qualquer lojinha online.
você vai apertar o 0 do numérico. Quando você aperta o 0, ele volta para a câmera. Repara que ao redor ficou até mais escuro, né? Ele volta a sua tela para a visão da câmera. Então é onde a câmera está olhando. Se você apertar 0 de novo, ele volta a visão para onde você estava olhando antes. Se você apertar do lado do 0 a vírgula, né, ou o ponto, né, no teclado numérico, né, tem o 0, aí tem a vírgula, ele vai centralizar a câmera no objeto que estiver selecionado. Né? No meu caso, eu estava com o cubo selecionado. Vou dar um zoom out aqui, porque ele estava bem próximo. Tá? Mas eu poderia estar com a câmera selecionada e apertar a vírgula. Ou poderia estar com a lâmpada selecionada, né? Então, quando eu aperto a vírgula, aqui ele aparece como ponto por conta da diferença entre teclado padrão ABNT, né? Português, inglês, mas é o botão do lado do 0. E aí, se eu quiser centralizar tudo que está na cena, eu posso selecionar todos os objetos aqui do lado direito, né? Clicando em um, segurando o Shift, clicando no outro. Ou eu posso apertar, né? Deixar o meu mouse aqui na tela e apertar o A, né? Para ele selecionar tudo. Então, A seleciona todo mundo, Alt A desseleciona todo mundo. Então, eu posso apertar A, estou com todo mundo selecionado, aí eu aperto a vírgula, né, ou ponto no caso, e ele centraliza todos os objetos na câmera. Tá? Então, é muito legal isso para quando você tem vários objetos, vamos supor, né, que eu adicione outros objetos em cena, vou ter a cena toda cheia, quero centralizar minha câmera em todo mundo, seleciono todos, apertando A e aperto a vírgula, tá? Do lado aqui do teclado numérico, beleza? Ok, Renan, já entendi então como navegar pela tela, né? Como rotacionar a minha visão e mover a tela, mas agora eu quero mover o objeto, eu não quero rotacionar a câmera, né? Ou a minha visão, eu quero mover o objeto em si. Como é que eu faço? Seleciono primeiro o objeto que eu quero mover, por exemplo, o cubo, e aí eu tenho as hotkeys, né, os atalhos do teclado, ou para facilitar no começo, você pode usar os botões aqui do lado esquerdo, tá? Que são Move, Rotate e Scale. Então, mover, isso é fácil, né? Move, mover, move. Rotate também fica fácil, né? E Scale, escala. Então, esses três, pelo menos, é mais fácil, mais intuitivo de você se acostumar. Então, Move, você vai ter esses manipuladores, né? Essas linhas azuis, vermelhas e verdes. Elas mostram para onde você pode mover o objeto. Então eu estou movendo aqui, clicando na setinha verde, movendo no eixo Y. Renan, como eu sei que é o Y? Você está falando aqui que tem o eixo X, Y, Z e tal, igual ao plano cartesiano, né? Que você supostamente aprendeu na escola. E eu falo supostamente porque a gente esquece tudo. Pelo menos você é como eu. Você já esqueceu tudo que você aprendeu e que você não usa no seu dia a dia. Mas aqui no Blender, pelo menos, fica mais fácil de você lembrar o que é cada eixo, porque aqui do lado direito, em cima, você tem a representação desses itens e que facilitam caso você esteja no notebook, né? Por exemplo, não quiser ou não queira ou não possa usar o teclado numérico, você pode usar essas opções. Então, por exemplo, você pode clicar aqui no X, ele vai travar a visão da tela na visão lateral, né? Então, no eixo X. Ou se você clicar de novo, ele vai para o outro lado, né? O lado esquerdo, no menos X. Você pode apertar o menos Y, que seria a visão de frente, ou o Y, né? Que é a visão de trás. O Z é a visão de cima. E clicando de novo, o menos Z, a visão de baixo. Repara que quando eu passo o mouse, ele me mostra, né, qual é o atalho, né, o shortcut. Você passou o mouse aqui, ele mostra a descrição do item, o que ele faz, né, clique, use a view set viewport, e você tem o atalho, né, o shortcut, numpad 3. Então, numpad é o teclado numérico, se eu apertar 3, eu vou para o lado direito. Tá bom? Então, recapitulando, a movimentação, né, a navegação, você usa o botão do meio ou o numérico ou esses navegadores aqui do canto direito. Aqui do lado esquerdo você tem o Move, né, que eu já mostrei aqui que você pode travar na visão no eixo X, Y ou Z. Você também pode fazer isso usando o botão G, né, o atalho G. Você move o objeto livremente, você pode movê-lo no eixo Y, X ou Z, também apertando os botões no seu teclado, né? Literalmente é o X, Y e o Z. Ok? Então, retomando aqui, você tem o Move, o Rotate, que é para literalmente rotacionar o objeto,
no eixo X, Y. Opa. Aqui eu movi, eu ia clicar nessa linha verde, eu acabei clicando fora, tá? Quando eu clico fora, eu tenho a rotação livre do objeto, tá bom? Então, pode ser no X, Y ou Z, ok? E o mesmo para a escala, tá? Então, posso escalonar no eixo X, Y ou Z. E aí tem um detalhe interessante. Aqui eu já movi o meu objeto, né? Então quando eu estou mexendo aqui na escala, eu estou mexendo na escala dele em relação ao mundo e não ao objeto em si. Como assim, Renan? Imagina que você tem um personagem, tá? Eu vou apagar o cubo agora e vou colocar um outro objeto um pouquinho mais complexo para facilitar essa explicação. Então selecionei aqui o cubo, apertei o X ou o Delete, e aí eu deleto o objeto. Vou adicionar um objeto novo, clicando aqui em cima, do lado esquerdo em ADD, né, Add, ou eu posso usar o atalho Shift A, tá bom? Então, clicando aqui ou apertando Shift A, dá na mesma. Então, vou adicionar. Aqui eu tenho tipos de objetos, né, tem um Mesh, Curve, Surface e tal. Não vou entrar no detalhe de cada um, tá? Mas basicamente, a gente vai usar Mesh no primeiro momento, que é a malha, tá bom? E a gente vai adicionar um objeto do tipo Monkey, que é sim, a cabeça de um macaquinho, tá bom? Então, tenho aqui esse objeto. Se eu apertar o G para mover X, trava no X, Y, Z, ok. Agora, se acontecer, por exemplo, eu quero rotacionar esse objeto, então eu vou apertar o R, quero rotacionar ele no eixo Z, ok, quero deixar ele olhando mais ou menos aqui para a câmera. Agora eu vou travar, eu quero mover no X. Renan, eu estou movendo aqui no X, mas eu não queria o X do mundo, né? Esse aqui essa linha vermelha está travada no X em relação ao mundo, a cena inteira. Eu queria o X do objeto. Então, o X do objeto seria, vamos falar assim, imagina que eu tenho uma linha, né? Atravessando ele de orelha a orelha. Então, imagina uma linha nessa direção aqui, tá? Só a título de curiosidade, eu usei uma ferramenta de desenho, tá? Segurando o D, mas não faça isso agora, não. Vamos focar aqui na aula. Depois a gente, em outro vídeo, eu vou explicar sobre a ferramenta de desenho. Então imagina que eu quero mover o objeto no eixo X dele e não do mundo. O que que eu faço? Tenho dois jeitos, tá? Posso mover aqui, ó, mudar a orientação aqui de global para local. Repara que quando eu cliquei, ó, no global, o X, né? No caso eu quero rotacionar, vou mudar aqui para o rotate. Repara que eu tenho aqui, ó, a linha do X travada aqui no global. Se eu clicar aqui e mudar para local, olha só o que aconteceu. A linha ficou bem centralizada com o objeto em si, né? No meio do rosto do macaquinho. E aí quando eu seguro, e aí sim eu estou movendo no eixo X local, tá bom? Então, lembra disso. Tudo é relativo, né? Já dizia Einstein. Então, no Blender, tudo é relativo em relação a alguma coisa, né? Então, o que que é relativo? Depende, né? Então, a minha movimentação do objeto, a minha transformação dele vai depender da orientação. Então, eu estou orientando em relação ao global, local. Tem esses outros aqui, normal, gimbal, view, cursor. A gente, por enquanto, não se preocupa com isso. Vamos focar aqui só no global ou local, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o global. Ah, Renan, não tem um jeito mais fácil? Toda vez que eu quiser mover, eu preciso clicar aqui de volta? Não, você tem um jeito mais fácil sim, que é você, quando vai apertar o X, não, perdão, você vai apertar o R e vai apertar o X em seguida, você vai, por padrão, vir aqui no global, mas se você apertar o X de novo, ele já vai travar no eixo local. Então isso fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Você conseguir se orientar. Você pode olhar aqui do lado esquerdo da tela, em cima, repara que quando eu aperto, fica olhando aqui para a esquerda, ó. Quando eu apertar o R, ele mostra aqui que eu estou mexendo na rotação, né? Repare esses números aumentando e diminuindo conforme eu mexo o mouse. Se eu apertar o X, ele fala, ó, eu estou rotacionando ao longo da global X. Ou se eu apertar o X de novo, ele fala, ó, estou rotacionando ao longo da orientação local X, tá bom? Então, simplificando, G move, R rotaciona, S aumenta ou diminui a escala, tá bom? Então, assim como o rotate
e o grab, né? O scale, né, a escala, também pode travar no eixo X, Y ou Z. E aí eu posso travar no X local, Z local ou Y local. Então eu posso até deixar ele achatado. Beleza? E aí eu posso apertar 0 para vir para a visão da câmera, para saber o que eu vou renderizar. E para resumir, para finalizar a aula, eu vou apertar o botão F12 ou apertar aqui em cima na opção Render. No menu Render, Render Image, F12. E tá aqui sua primeira renderização, seu primeiro objeto 3D renderizado que você pode salvar, né? Você pode vir aqui em Image, Save, e aí você salva a imagem no seu arquivo, no seu computador. Você fez o seu primeiro objeto 3D renderizado, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Vou criar um outro vídeo explicando agora como fazer a modelagem, né? Como modelar o personagem. Vai ser, na verdade, uma série de tutoriais como fazer um passo a passo, desde a modelagem até a animação, exportação para plataformas como o Unity para você poder animar o personagem, colocar ele dentro do seu jogo, ou se você não quer ir para a parte de jogos, você pode fazer só animações ou renderizações estáticas para uso comercial, para uso pessoal, não importa, o Blender é livre para você usar como você quiser, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até mais!